O ser humano ainda está longe de conhecer tudo o que existe nas profundezas dos vastos oceanos do nosso planeta. E por isso, não é difícil se surpreender com certas espécies que neles habitam. Se tratando de peixes, talvez você pense que já viu de tudo e que nada mais pode lhe chamar a atenção. Mas se esse for o caso, você está completamente enganado. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo, e hoje você vai conhecer alguns dos peixes mais estranhos, incríveis e assustadores. Tubarão-duende. Se você é fã de filmes de fantasia, não terá nenhuma dificuldade em entender o motivo pelo qual esse tubarão recebe o nome de duende. Com um rosto de colocar medo até nos mais valentes e com dentes extremamente afiados, esse animal é um daqueles que você reza para nunca encontrar. Mas se você já está morrendo de medo, aí vão duas boas notícias. A primeira é que esse tubarão é um tanto preguiçoso e não é tão ágil como outros tubarões. De modo geral, um ser humano saudável e apavorado tem grandes chances de escapar de um encontro com o tubarão-duende. A segunda boa notícia para nós e para o tubarão é que ele habita apenas as profundezas, já tendo sido encontrado a 1.200 metros de profundidade no Oceano Pacífico. Candiru. Esse é um dos poucos peixes parasitas que já foram descobertos até hoje, e para o nosso desespero, ele vive bem aqui no Brasil. Trata-se de um peixe comum em toda a bacia amazônica, embora seja mais avistado no estado do Tocantins. É conhecido por ser praticamente invisível na água, já que não passa dos 20 centímetros de comprimento e possui uma forma semelhante à da enguia. Em situações normais, o candiru ataca outros peixes, alojando-se nas guelras deles e se alimentando do sangue de suas presas. Mas o que faz com que ele seja tão temido é a sua capacidade de atacar seres humanos. Por ser extremamente pequeno e ter um formato cilíndrico, esse animal traiçoeiro pode seguir o fluxo da urina de banhistas e invadir partes do corpo inapropriadas. Uma vez dentro de uma pessoa, o peixe literalmente se tranca no local, abrindo suas nadadeiras, assumindo um formato semelhante ao de um guarda-chuva. De certa forma semelhante ao que faz com que os peixes, o candiru passa então a se alimentar do sangue e do tecido do hospedeiro humano. O tratamento nesses casos envolve cirurgia. Não podemos dizer que o temor dos moradores da região amazônica acerca deste peixe é exagerado, não é mesmo? Kobudai. Esse peixe comum na costa da China e Japão possui uma aparência que lembra a figura caricata de um desses monstros que você vê nos desenhos animados. Não se sabe muito sobre a origem evolutiva dessa característica, mas os cientistas imaginam que ela pode ter alguma influência na reprodução dessa espécie. O Kobudai é hermafrodita, o que significa que possui órgãos masculinos e femininos, o que lhe permite mudar de sexo. Peixe cofre amarelo. Esse peixe retangular é diferente de todos os peixes que você já viu. Ele vive normalmente no Oceano Pacífico e Índico, se alimentando na maior parte do tempo de pequenos invertebrados e algas. Ninguém sabe exatamente o que levou esse peixe a desenvolver seu formato, mas ao contrário do que você pode imaginar, isso não interfere em nada na sua agilidade. Quando se sente ameaçado, o peixe cofre amarelo libera uma substância venenosa chamada ostracitoxina, que envenena os peixes próximos. Peixe-sapo psicodélico.
Os padrões e o formato desse peixe que habita os mares da Indonésia faz jus ao nome psicodélico. Olhando de relance, mal podemos dizer que se trata de um peixe. Ele foi descoberto em 2009 e possui um rosto totalmente plano, olhos voltados para a frente, o que é raro em peixes, e uma boca gigante. Os padrões que se formam no seu corpo são muito úteis para que esse animal possa se camuflar nos corais e enganar suas presas. Peixe-lua. Se você olhar apenas para o exterior desse peixe, não verá nada de tão diferente assim. De fato, esse peixe que habita praticamente todos os mares do planeta parece totalmente comum. Mas o seu segredo está no interior. Até então, esse é o único peixe de sangue quente já encontrado, o que significa que ele pode gerar seu próprio calor corporal e se manter mais aquecido do que a água. E isso lhe concede algumas vantagens em relação aos outros peixes. O fato de ter o sangue quente faz com que o peixe-lua tenha mais energia, podendo migrar por distâncias maiores, mesmo sendo o peixe ósseo mais pesado conhecido. Peixe-lobo. Esses peixes habitam regiões do Oceano Atlântico, em que a temperatura da água chega facilmente a 1 grau negativo, o que por si só já faz dele praticamente um super-herói da sobrevivência e adaptação. Para aguentar tais temperaturas, o peixe-lobo produz uma certa proteína em seu corpo, que é capaz de evitar que seu sangue congele completamente. Mas essa não é a única característica impressionante desse animal. O peixe-lobo também possui dentes consideravelmente grandes e afiados, que lhe permite manter uma dieta baseada em crustáceos e moluscos com cascas grossas. Tambaqui. Também chamado de pacu vermelho, esse é um peixe de água doce natural do Brasil, que curiosamente possui dentes que se assemelham aos nossos. Trata-se de uma espécie herbívora que se alimenta principalmente de frutos e sementes. Entretanto, seus dentes muito fortes podem causar sérios ferimentos em pessoas desavisadas. Algumas pessoas gostam de criar esses animais em casa, mas saiba que para tanto é necessário um aquário consideravelmente grande, já que o tambaqui pode atingir grandes proporções, chegando a 1,10 m de comprimento, pesando até 45 quilos. Peixe-gelo ocelado. Esse peixe vai na contramão da grande maioria dos animais vertebrados que normalmente utilizam a hemoglobina para transportar o oxigênio para o sangue. O organismo dele não produz essa proteína. Em vez disso, capta o máximo possível de oxigênio por suas guelras, fazendo com que ele se dissolva no seu sangue, que é transparente. O lado bom disso? Seu sangue é menos viscoso e mais facilmente transportado ao longo do corpo. Por outro lado, o peixe-gelo ocelado precisa calcular muito bem os seus movimentos, já que qualquer atividade exagerada pode acabar com suas reservas de oxigênio, queimando toda a sua energia. Por isso, esses animais costumam ter um estilo de vida bastante parado e preguiçoso. Peixe-bolha. O peixe-bolha vive nas profundezas dos mares da Austrália e Nova Zelândia, entre 900 e 1.200 metros abaixo da superfície do mar. Lá embaixo, onde a pressão é 100 vezes maior do que a superfície, esses peixes possuem uma aparência até que comum e certamente não chamariam a atenção de ninguém. O problema é que quando são trazidos para a superfície, onde a pressão é muito menor, o seu corpo passa por um processo de expansão,
inchando em proporções gigantescas e desenvolvendo um rosto que lhe concede injustamente o título de animal mais feio do mundo. Ele tem ossos flexíveis e uma carne molenga como gelatina, para conseguir suportar a pressão extrema do fundo do mar. Peixe Stargazer. Esse peixe é um verdadeiro pesadelo das águas. Com 2 olhos no topo da cabeça, esses animais se escondem embaixo da terra, no fundo dos oceanos, e ficam esperando suas presas passarem em frente a eles. Além de uma grande habilidade de camuflagem, esses peixes também possuem espinhos venenosos próximos de suas barbatanas, e alguns até mesmo são capazes de dar choques. Apesar de tudo isso, esse peixe é considerado uma especiaria em alguns países, mas fique sabendo que é necessário um cuidadoso processo de preparo para retirar todas as toxinas do corpo do animal, até que ele possa ser servido adequadamente. Peixe voador. Para fechar com chave de ouro, que tal um peixe que gosta de brincar de ser pássaro? Sim, ele existe. Para sair da água, ele move a cauda até 70 vezes por segundo e usa suas nadadeiras para planar. Acredita-se que ele desenvolveu essa habilidade única para fugir de predadores. Alguns peixes podem se deslocar centenas de metros em um só impulso. É um voo rasante, que não supera 6 metros acima da superfície do mar, mas é absolutamente incrível. Qual desses peixes mais lhe surpreendeu? Conte nos comentários. Até a próxima!